Só para vocês terem uma ideia de como ele se utilizou de um pensamento científico de pesquisa e não simplesmente, a pessoa falou isso, aquilo e eu vou aceitar porque todo mundo está falando que é, isso não é científico, né? Aqui vou ler um dos itens que ele explica no final do livro. Como há poucos registros escritos de nascimento e morte na maioria das aldeias da Índia, não foi possível determinar com exatidão o intervalo entre mortes relatadas e depois nascimentos. O documento escrito com a família fixa a morte em tal data, em tal hora que ele coloca, porque a família tinha os documentos. Então, ele relata, especifica tudo que ele não pôde relatar, e tudo aquilo que ele relatou, dá o nome das pessoas, o local. Ele fez uma pesquisa profunda e as constatações, aqui ele fala muitos casos, né, desses 600 casos em 1966, deve ter aumentado, né? E nessa época ele fala que muitos casos ele não colocou profissionais que fazem regressão de memória. Ele não colocou esses casos porque ele percebia que muitos desses casos estavam misturados com a parte da personalidade atual da pessoa, estavam misturados com aquilo que ela queria que o profissional ouvisse da boca dela e misturados com realmente relatos do passado e misturados com as ilusões que ela tinha do que ela tinha sido no passado. Então, ele não colocou esses casos, tá? O que eu vou contar aqui para vocês, desse primeiro caso, não tem nada a ver com história ouvida de regressão. Não é regressão, não, certo? É um caso que eu já vou colocar para vocês de uma criança de 3 anos. Então, aliás, 2 anos de idade, quando ela começou a falar. Aqui, penso ser importante observar que vários relatos de investigações feitas por pessoas independentes acerca de certos indianos sugestivos de reencarnação apareceram durante os anos de 1920 e 1930. Tem um livro aqui, Kumari Shanti Devi e a Reencarnação. Esse é o nome do livro, dessa época. Tem muitos, porque o indiano, ele acredita na reencarnação, então eles observam demais esses fatos lá, e eles têm muitos relatos lá, por isso que os primeiros casos aqui são de casos indianos. E aqui ele fala que no Brasil acontece com muito mais frequência, porque aqui é aquela porcentagem, em 1966, 30% da população já era espírita, kardecista, e porque já veio do século XIX para cá, o Kardec, foi quando ele começou a publicar os livros dele, que os brasileiros iam lá, brasileiros que viajavam para a França para fazer, às vezes, faculdade, porque aqui não tinha, eram filhos de pessoas ricas, né, e provavelmente, depois eu vou dizer para vocês, a data de quando foi fundado alguma coisa no sentido do kardecismo aqui no Brasil. Mas que eu lembre, não foi na época de 1800, não, foi em 1900, começo de 1900. Uns 50 anos depois que o Kardec já tinha lançado as obras dele. Então, aqui eu estou tentando pegar aqui assim, aqui. Discussão geral. Hipóteses normais. Na discussão geral, tá aqui, eu vou falar o que ele faz nessa discussão geral que foi falado no começo do livro. Hipóteses normais. Fraude, que isso é o mais normal, a hipótese, ele já vai com isso na cabeça. Fraude,
criptomnésia, que eu não sei exatamente do que se trata, mas eu vou trazer a definição para vocês, vou deixar no link desse vídeo. No link não, na parte que a gente faz comentários sobre o conteúdo do livro, tá certo? Vou colocar o que é criptomnésia. Memória genética, a primeira hipótese normal. Ele já vai nas pesquisas com isso na cabeça. Fraude, ele já vai acreditando nisso. Primeira coisa que ele vai constatar é fraude, é essa criptomnésia ou memória genética. Segundo item que ele põe aqui na discussão, percepção extrasensorial e personificação. A pessoa tem um sentido muito grande de ligação extrasensorial. Ele não descarta isso. A pessoa sentiu telepaticamente, viu mentalmente e tomou aquilo como se ela tivesse nascido ali, e na verdade não. Então, ele usou isso também, ó, razões para apreciar a percepção extrasensorial e personificação conjuntamente. Percepção extrasensorial, né? A significância das descrições e das aparências como lembranças. Aquilo poderia ser, como eram crianças muito pequenas, poderia ser alguma assimilação de lembrança ou significância, né? A projeção de imagens, outras evidências de percepção extrasensorial, circunstâncias que ocorrem em qual a circunstância que a pessoa fez aquela declaração ou criança, características da identificação de casos sugestivos, aspectos do comportamento dos casos, quer dizer, ele já sabe as características quando é um caso real, ele já sabe. Aspectos dos comportamentos dos casos, personificação e percepção extrasensorial, razões por parte do paciente de se identificar com outra personalidade. Às vezes a pessoa se identifica com aquela pessoa que morreu e fala que foi aquela pessoa. Motivação e capacidade dos pais para imporem uma nova identificação para os filhos, por exemplo.